Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos continuar no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os pobres de espírito. Estamos no item 7 e 8. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então, nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender que foi reservado para as pessoas simples e humildes o conhecimento da lei de Deus, enquanto não aqueles sábios, os chamados sabições, aqueles que conhecem a vida mundana, as coisas do mundo, eles foram excluídos. Porque o seu orgulho, eles veem que estão muito acima de Deus, que o seu conhecimento mundano supera qualquer coisa. Esse tipo de conhecimento não é necessário em sua vida, ele tem o suficiente. Tudo ele pode explicar. Enquanto aqueles mais simples, mais humildes, aqueles puros de coração, é que vai entender a lei de Deus. Aquele que vai entender tudo que Deus reserva a todos nós. Essas pessoas, elas estão aptas a compreender Deus, porque são simples. No coração dela tem a humildade, a simplicidade. Então, esse conhecimento da lei de Deus é reservado a quem? A esses pequenos e humildes. Porque eles não são orgulhosos. Então, eles se rendem a esse conhecimento. Eles aceitam que acima deles existe algo muito maior do que eles. Não é igual os orgulhosos, que se vê muito acima de tudo. Por isso, esse conhecimento é para os mais simples. Aqueles que podem entender pela sua simplicidade. Observe aquelas pessoas mais simples quando a gente conversa com elas. Aquelas pessoas que quando você faz algo, ela diz que Deus te pague. Já pararam para olhar nos olhos dessas pessoas? Como aquelas palavras transmitidas são sinceras, são honestas? E o orgulhoso? O orgulhoso, ele sempre quer ser servido. Ele humilha as pessoas. E a gente vê todos os dias no nosso cotidiano. Você vê o entregador de pizza ser maltratado pelo orgulhoso. Aquelas pessoas que fazem a coletagem de lixo. Aquelas pessoas que servem o cafezinho nos escritórios. Não é tratado com amor, com todo respeito. Os trabalhos dela são muito importantes a todos nós. Quando elas não vão ao local de trabalho, as pessoas sentem falta e se revoltam.
e dizendo palavras que não vale nem a pena repetir. Os sentimentos que saem pelo coração dessas pessoas e saem pela sua boca nas palavras. Sem procurar saber por que ela não foi trabalhar. Agora, aquele humilde, não. Ele não vai pedir para ninguém servir o café para ele. Ele vai lá e se serve. Ele vai lá, limpa a sua mesa, tira o lixo da sala. Simplesmente. Ele faz de boa vontade. Porque ele respeita o outro. O exemplo dele é a lei de Deus na prática, no dia a dia. Ele cumprimenta aquela pessoa que está mal vestida. Quantas vezes a gente não vê vídeos na internet de uma pessoa que vê a outra em dificuldade com filhos, uma mulher com filhos, sem o que comer, ele compra a comida e no seu horário disponível para o almoço, senta no chão junto com aquela pessoa. Sem se importar com o que os outros vão pensar, mas faz o que está no seu coração. O exemplo da simplicidade, nós vimos grandes estrelas do esporte, do futebol, indo numa comunidade pobre, dando de presente chuteiras para alguns meninos, alguns garotos que gostam de futebol. E não tinha chuteira para todas as pessoas, para todas aquelas crianças. O que elas fizeram? Cada uma jogar o futebol com um pé só, vestindo uma chuteira. O que era destro dava o outro pé para o que era canhoto e vice-versa. E todas as crianças jogaram bola. Aqueles líderes, ídolos de futebol, aprenderam ali uma grande lição de vida. Mesmo na dificuldade, eles viram o outro e fizeram o que eles achavam no seu coração que sentiam. Porque todos tinham que participar daquele evento. Como aquele jovem que apostou corrida e aqueles que ficaram pelo caminho ganhavam uma cesta básica, ganhavam comida. Aqueles meninos dividiram todo o prêmio que receberam o alimento para todos aqueles que estavam competindo. Porque eles sabem o que é a fome. Eles sabem o que é a dor de não ter. Como aqueles meninos que dividiram o evento de futebol. É para esses que Jesus falou. Esses que conhecem a lei de Deus, que está em seu coração, que nas oportunidades que a vida dá, não importa se estão em dificuldade ou não, eles põem em prática e dão exemplo. E os orgulhosos não fazem isso. Por isso,
que nós temos que ver esse texto de Jesus, esse ensinamento do nosso Mestre, de uma forma diferente. O amor, deixar fluir em nosso coração, que assim vamos vendo as pessoas vivendo melhor. Vamos diminuindo a desigualdade entre nós. Vamos entendendo que hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso ser um desses. Por causa do meu orgulho, do meu egoísmo. Porque terei que nascer de novo. Porque Jesus disse a Nicodemos, quando ele perguntou quando veremos o Pai. E Jesus disse, quando nascer de novo. Então ele fala da reencarnação com toda clareza. Que somos espíritos imortais, como diz o Espiritismo. Estamos aqui vivendo as nossas experiências. Por isso, os que se exaltam pelo seu orgulho serão rebaixados, para que tenha a oportunidade de aprender o que esses meninos aprenderam no evento de futebol. O que esses meninos colocaram em prática numa corrida de atletismo, que o prêmio era comida. Dividir entre todos eles. Por isso, o processo reencarnatório que todos nós passamos faz de nós seres melhores. Aí está a expressão total da justiça de Deus e da sua sabedoria. Por isso, um dia viveremos em harmonia. Não teremos tantas diferenças entre os seres humanos, mas seremos mais iguais e vamos se ver como irmãos e vamos entender quando Jesus diz: amai uns aos outros, ame o próximo como a ti mesmo. Faça a ele o que deseja para você, ou o que querem que seja feito para você. Ame os vossos inimigos. E ame a Deus acima de tudo, porque Ele é o provedor de tudo, até da vida, que somos nós, criados por Ele. Estamos numa caminhada. Um dia, esse corpo cai e o espírito continua para traçar um novo projeto de vida e retornar para aprender o que os meninos aprenderam na sua situação difícil e colocaram em prática. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.